Professor, obrigada por nos atender e eu queria começar a nossa entrevista pedindo que o senhor descrevesse um pouco como é que foi a reunião dos reitores com o ministro da Educação. Vocês foram chamados para conhecer os planos do governo federal para a área do ensino superior. Eu queria que o senhor descrevesse um pouco como é que foi esse encontro. Quem representou a Universidade Federal do Pará foi o nosso vice-reitor, professor Gilmar Pereira da Silva. Basicamente, o MEC apresentou, em linhas gerais, as ideias centrais do programa Futurice e abriu para alguns esclarecimentos. E, após isso, colocou o programa à disposição pela internet para que as pessoas se manifestem por meio de uma consulta pública e voltará a falar sobre o assunto após o prazo de manifestação, que foi de 30 dias e vai até a primeira semana de agosto. Já é possível fazer uma avaliação prévia sobre esse projeto do Ministério da Educação para as universidades? Qual é a sua avaliação até o momento com o que já se conhece, porque na prática a gente sabe que alguns detalhes ainda não foram divulgados? Bom, o que o governo apresentou, então, foi um esboço geral do programa, portanto, só é possível fazer uma avaliação com base nessas ideias gerais que foram apresentadas inicialmente. O que foi apresentado parte de dois supostos. Um primeiro, de que há uma insuficiência de recursos nas universidades federais, e o segundo, de que há problemas de gestão. O primeiro suposto está correto. As universidades elas continuam crescendo, continuam ampliando as suas atividades e os seus orçamentos estão há 5 anos sofrendo reduções ou congelamentos, dependendo da rubrica, o que torna a cada ano mais difícil você manter os pagamentos em dia, você custear tudo aquilo que é necessário para um adequado funcionamento da universidade. E há várias maneiras de suprir essa lacuna, quer dizer, de promover um sistema de financiamento melhor que dê conta de todas as necessidades da universidade. O segundo suposto, de que há um problema de gestão, é discutível, no mínimo controverso, porque, veja bem, as universidades federais são as instituições com melhores resultados no Brasil. Quer dizer, elas são as melhores instituições de educação superior, elas formam os melhores alunos, elas têm os melhores cursos de graduação e de pós-graduação, elas têm o maior reconhecimento da sociedade sobre a qualidade e a importância daquilo que realizam, e isto não é dito por elas, é dito pelo próprio governo, inclusive pelo próprio Ministério da Educação, com os seus sistemas de avaliação, tanto da graduação como da pós-graduação, e é dito também pelos organismos internacionais que avaliam a educação superior e a ciência, que apontam, todos eles, que as melhores instituições de educação superior no Brasil são as universidades federais. Você entrar no ranking de qualquer ranking internacional de instituições de educação superior, você vai ver que das 30 melhores instituições, 27 são universidades federais. Você entrar em rankings de produção científica, você vai ver a mesma coisa, que são todas as melhores instituições de produção de conhecimento, são as universidades federais. Portanto, as universidades são eficientes, significa que a gestão delas está conseguindo dar para a sociedade um resultado de alta qualidade. A rigor, se você avaliar todos os entes do Estado brasileiro, são poucas as instituições do Estado brasileiro que são tão eficientes quanto as universidades, né? Que entregam para a sociedade resultados que a sociedade reconhece como resultados de qualidade, resultados à altura do investimento que é feito. Portanto, é muito discutível essa ideia de que há um problema de gestão. As nossas instituições, ao contrário, o que mais chama a atenção é o fato delas conseguirem ter resultados tão bons,
tendo que lidar com políticas que estão o tempo todo mudando, com orçamentos que são imprevisíveis, com dificuldades de subfinanciamento, porque quando você compara uma universidade brasileira com uma boa universidade estrangeira, você vai ver que os nossos orçamentos são muito inferiores, não é? E mesmo assim nós conseguimos bons resultados. Agora, há dificuldades pontuais, mas isso é diferente de dizer que há um problema geral de gestão. E mesmo quando você fala de dificuldades pontuais, a maior parte dessas dificuldades diz respeito à atuação de entes externos à universidade, inclusive do próprio Ministério da Educação. Vou citar duas dificuldades que existem na gestão das universidades federais e cuja resolução não depende das próprias universidades, mas do governo federal, inclusive por meio do Ministério da Educação. A primeira delas diz respeito ao bom uso do recurso orçamentário disponível. Este bom uso depende de planejamento, mas nós não conseguimos fazer planejamento porque todo ano, quando você começa o ano, que você se organiza para usar o recurso orçamentário de um determinado modo, o governo decreta um contingenciamento. Ora, com o contingenciamento, eu não tenho como me organizar para executar o recurso do melhor modo. Muitas vezes, esse contingenciamento é liberado no final do ano, mas aí eu tenho um prazo curto para executar o recurso que é liberado e, obviamente, não consigo executá-lo tão bem quanto eu executaria se eu tivesse, desde o começo do ano, a liberação de, a cada mês, 1/12 do orçamento geral da universidade. Então, esse modo de funcionamento financeiro do Estado brasileiro e da liberação dos recursos das universidades compromete o planejamento administrativo e financeiro e prejudica. Mas a resolução disso não depende das universidades, depende do governo. Um outro exemplo de uma dificuldade que há diz respeito à ociosidade de vagas. O que quer dizer isso? Todos os anos, as universidades oferecem um determinado número de vagas e nem todas as vagas são preenchidas. Bom, onde está o problema disso? No SISU, que é um sistema de seleção administrado pelo Ministério da Educação e que tem certas características que fazem com que algumas vagas nas universidades não sejam preenchidas. A Universidade Federal do Pará, em 2019, por exemplo, ela saiu do SISU. Ela deixou de ofertar vagas no SISU. Por quê? Porque no ano anterior, 1/3 das vagas que ela colocou no SISU não foram preenchidas, enquanto as vagas que nós ofertamos no nosso próprio processo seletivo são quase integralmente preenchidas, não é? 99,5% das vagas são preenchidas no nosso processo, e quando a gente põe vagas no SISU, 1/3 das vagas não são preenchidas. Isso acontece com outras universidades brasileiras também, e isso decorre do modo de funcionamento do SISU, o modo como ele faz as inscrições, o modo como ele processa a seleção, não é? E isso precisa ser corrigido. Em maio de 2018, a Andifes, que é a Associação Nacional dos Reitores, realizou um seminário com a participação do MEC para discutir especificamente essa questão do SISU, não é? E o MEC reconheceu os problemas, ficou de apresentar uma solução ainda em 2018 e até hoje não foi apresentada nenhuma solução. O fato é que, novamente, várias instituições em 2019 ficaram com muitas vagas ociosas. Então, isto é uma dificuldade de gestão, mas não é uma dificuldade cuja resolução depende de algo a ser feito pelas universidades, é algo que depende do Ministério da Educação para ser equacionado. Portanto, este suposto de que há um problema de gestão nas universidades, ele não é aceito pelas universidades federais, porque, ao contrário disso, nós nos vemos como instituições que têm um bom sistema de gestão e que, em função desta boa gestão, conseguem os melhores resultados da educação superior no país. Professor, ao anunciar o plano, o governo federal chegou a falar que 22 instituições já aderiram a ele previamente. A UFPA está entre essas instituições? Ainda não há instituições que tenham feito a adesão ao programa, até porque o programa sequer existe
formalmente, legalmente. Existe apenas um conjunto de propostas, não é, em discussão. Muitas delas dependem de mudanças na lei, dependem de aprovações pelo Congresso Nacional, e só após isso é que vai haver uma fase de adesão. Portanto, eu desconheço a informação de que já tenha havido qualquer processo de adesão. Como regra, o que eu sei é que todas as universidades federais estão fazendo essa avaliação preliminar, não é, das propostas apresentadas e tentando examinar também como é possível conceber medidas alternativas para o melhor desempenho das instituições naquilo que nós queremos, que é um programa de financiamento adequado, não é? De modo a dar sustentação para esse processo de desenvolvimento das universidades. O governo também mudou as regras para a nomeação de pró-reitores. Qual é a sua avaliação sobre essa mudança? Sobre nomeação de pró-reitores, a informação que a gente tem é que ainda é controverso o que o decreto do governo estabelece. Não está claro ainda que será transferida para a presidência ou o ministério esse ato de nomeação de pró-reitores. É claro que se isso ocorrer, é uma interferência na autonomia universitária, o que seria estranho porque a autonomia administrativa da universidade é um preceito constitucional, está no artigo 207 da Constituição. E não faz muito sentido, não é? Quer dizer, como é que você pode delegar a um reitor a responsabilidade de dirigir a instituição, mas não deixar que ele tenha a prerrogativa de escolher os seus auxiliares? Quer dizer, isso seria equivalente a dizer, não, o povo elege o presidente, mas é o Congresso que vai escolher os seus ministros. Quer dizer, não faria muito sentido, mas isso ainda está sendo examinado e nós ainda estamos aguardando uma posição final sobre o assunto. O contingenciamento de recursos para as universidades, ele já está sendo sentido na prática? Ele vai impactar de que maneira aí no segundo semestre letivo da instituição? Sobre o contingenciamento, ele permanece. Nós temos um bloqueio dos valores de manutenção da universidade, além de outros valores, mas só na manutenção nós temos cerca de 50 milhões de reais bloqueados. E se mantido esse bloqueio, nós teríamos para receber ao longo do segundo semestre só mais 19 milhões. E para você ter uma ideia, no primeiro semestre a manutenção da universidade consumiu 65 milhões. Então, obviamente, não é possível. Nós precisamos receber esse recurso que está bloqueado para manter os nossos pagamentos em dia. E veja que mesmo recebendo tudo isso, já vivemos uma situação muito prejudicada, porque o recurso é insuficiente, não é? Nós já temos que escolher quais despesas fazer, muitas vezes serviços de manutenção que são necessários vão sendo adiados por falta de recursos ou por limitações do orçamento. Então, nós estamos continuando os esforços junto ao governo para que esse recurso bloqueado venha a ser liberado, né? Venha a ser descontingenciado. Não temos ainda uma posição final sobre isso. No mês de junho, quando o Congresso votou uma suplementação de orçamento para o governo federal, houve uma negociação dos deputados com o governo para que R$ 1 bilhão fosse destinado às universidades para reduzir esse bloqueio, mas ainda não houve nenhuma novidade a esse respeito. De qualquer modo, eu reitero esse diagnóstico, quer dizer, nós não temos como manter os pagamentos em dia se não houver o desbloqueio desse recurso. Como é que tem sido administrar a Universidade Federal do Pará nesse momento de tantas mudanças,
até uma certa instabilidade das instituições de ensino superior, várias propostas novas que podem reconfigurar de maneira definitiva o ensino superior no país. Que avaliação o senhor faz desse momento? Nós, desde que assumimos a gestão da universidade, em outubro de 2016, nós vimos enfrentando uma sucessão de dificuldades, novidades, não é? Primeiro, na questão orçamentária, as reduções no aporte de recursos de investimento, no congelamento dos recursos de custeio, na mudança de vários programas governamentais. Temos também vivido um momento de apreensão, não vamos esquecer também no ano de 2017, quando aconteceram aqueles casos de perseguição a reitores, não é, em que um colega nosso, reitor, foi levado ao suicídio sem que houvesse qualquer acusação formal contra ele, qualquer prova de qualquer coisa ilícito que ele tivesse cometido. Então tem sido um período de muita turbulência e agora temos mais novidades, não é, com essas mudanças que aconteceram no Ministério da Educação. Então tem sido um período muito desafiador, porque você precisa continuar trabalhando numa direção de desenvolvimento da universidade, de fortalecimento acadêmico, científico e social da universidade, e nós estamos fazendo isso, mas ao mesmo tempo que você trabalha nesses projetos que são estruturantes e que são fundamentais para a instituição, você tem que estar lidando com essa mudança frequente, não é, no contexto de desenvolvimento da universidade. Então, tem sido um período bastante desafiador. Por outro lado, tem sido um período de muito fortalecimento da universidade, porque isto tem levado também a que muitos setores da sociedade se envolvam com o debate da importância da universidade, da importância do ensino superior público, do papel da Universidade Federal do Pará no nosso estado para o desenvolvimento de toda a região amazônica. Temos recebido muitas manifestações de solidariedade externas, temos tido uma mobilização interna na universidade também muito importante para defender a instituição, todos engajados nesse propósito de explicar à sociedade o que fazemos. Então, é um período que nos tem exigido muito, mas do qual nós poderemos sair muito mais fortes.